Ela limpava o chão de joelhos quando o sheik entrou no salão. Todas as socialites se jogaram nele, mas seus olhos procuravam apenas uma pessoa, a faxineira que ninguém via, a mulher que ele caçava há 12 anos. E o motivo ia arrepiar você. Mariana Silva subia as escadas de serviço com as pernas queimando e o coração batendo tão forte que doía. Cada degrau era uma tortura. O uniforme de faxina grudava no corpo encharcado de suor. As mãos tremiam segurando o balde pesado e ela olhava para o celular quebrado a cada 3 segundos como se o aparelho fosse explodir. 23 horas e 40 minutos. Faltavam 20 minutos para a meia-noite. 20 minutos para o prazo final. Se não recebesse o pagamento até meia-noite, o dono da farmácia não guardaria mais o remédio para Helena. E sem aquele remédio, a febre da filha não ia baixar. Mariana não tinha mais tempo. Não tinha mais escolhas. Precisava terminar aquele serviço, pegar o dinheiro e correr. Mas quando chegou ao topo da escada e empurrou a porta de metal que dava para o corredor de serviço do Hotel Safira Real, encontrou um homem enorme bloqueando a passagem. Bruno, o segurança, cruzou os braços grossos como troncos de árvore e olhou para ela de cima a baixo com um nojo estampado no rosto. Não era olhar de desconfiança, era olhar de repulsa, como se ela fosse um inseto rastejando onde não devia estar. Evento fechado, sem faxineiras pobres hoje. A voz dele saiu grossa, arrastada, como se estivesse falando com criança burra. Mariana sentiu o estômago revirar, mas engoliu o orgulho que ainda restava e estendeu o celular quebrado com a tela rachada mostrando a mensagem da agência de limpeza. As mãos dela tremiam tanto que mal conseguia segurar o aparelho. Por favor, senhor. A agência me mandou. Emergência de última hora. Preciso muito desse pagamento. Minha filha está doente, Não me interessa. Bruno nem olhou para o celular. Desviou o rosto como se a simples visão da tela suja fosse contaminá-lo. Mariana sentiu algo quebrar por dentro. Não era a primeira vez que tratavam ela assim. Não seria a última. Mas hoje, naquele momento, com Helena queimando de febre sozinha em casa esperando a mãe voltar com remédio, a humilhação doeu diferente. Doeu fundo, naquele lugar onde as mães guardam o desespero que não podem mostrar para os filhos. Senhor, por favor, você é surda ou burra? A pergunta veio acompanhada de um passo à frente. Bruno invadiu o espaço pessoal dela, usando o tamanho do corpo para intimidar. Mariana recuou instintivamente, esbarrando na parede fria. O balde de metal caiu no chão fazendo barulho ensurdecedor que ecoou pelo corredor vazio. Água com sabão se espalhou pelo piso de mármore importado. E naquele exato momento, como se o universo estivesse conspirando para destruir completamente o que restava da dignidade dela, uma mulher apareceu na outra ponta do corredor. Rafaela Cortez, gerente de eventos do hotel. 40 e poucos anos, cabelo preso num coque tão apertado que esticava a pele do rosto, salto fino que batia no chão como martelo de juiz condenando réus. Ela parou no meio do corredor, olhou para a poça de água, olhou para Mariana, e a expressão que tomou conta do rosto dela não foi de irritação, foi de nojo absoluto. Quem autorizou essa criatura aqui? Criatura. A palavra cortou como lâmina enferrujada. Mariana abaixou a cabeça, pegou o balde caído, começou a limpar a água derramada com as próprias mãos, porque tinha esquecido o pano na escada. As mãos mergulhavam na água fria enquanto lágrimas quentes escorriam pelo rosto pingando no chão junto com o sabão. Não adiantava explicar. Nunca adiantava. Rafaela, eu mandei ela embora. Bruno se defendeu rápido. Apareceu do nada falando que a agência mandou. A agência? Rafaela caminhou até Mariana com passos que pareciam golpes. Hoje temos realeza árabe neste hotel, sheiks, empresários internacionais, ministros. E você acha que vou permitir que isso circule pelos mesmos corredores que eles? Mariana continuou limpando. Mãos machucadas pela água fria, joelhos doendo contra o mármore duro, garganta apertada segurando soluços que queriam explodir. Pensou em Helena, na febre, no remedinho que custava tudo que ela não tinha. 20 minutos para meia-noite. Precisava desse trabalho, precisava desse dinheiro. Engoliu o orgulho junto com as lágrimas e levantou o rosto. Senhora, eu só preciso fazer a limpeza rápida do salão de eventos.
40 minutos no máximo. Ninguém vai me ver. Ninguém vai te ver? Rafaela riu. Foi uma risada seca, sem humor, que fez Mariana encolher. Olha para você. Olha para esse uniforme nojento. Essas mãos sujas. Você acha que combina com cristais bacará? Com tapetes persas? Com convidados usando relógios que custam mais que você vale? Bruno riu junto. Mariana percebeu naquele momento que não era sobre regras do hotel. Era sobre poder. Sobre gente pequena por dentro que se sentia grande pisando em quem estava no chão. Mas ela não podia desistir. Helena precisava dela. Por favor. A voz saiu quebrada, mínima, destruída. Minha filha está doente. O remédio custa R$ 200. É tudo que vou ganhar nesse serviço. Sem ele, a febre não baixa. Por favor. Rafaela inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse analisando inseto exótico. Depois sorriu. Mas não foi sorriso de compaixão. Foi sorriso de quem acabou de encontrar jeito ainda mais cruel de machucar. Sabe o que eu acho? Acho que mãe que deixa filha doente sozinha em casa para limpar chão de hotel não merece ser mãe. O mundo parou. Mariana sentiu como se tivessem arrancado o ar dos pulmões com as mãos. A dor que explodiu no peito não era física. Era pior. Era o tipo de dor que não sara. O tipo de dor que mãe sente quando alguém questiona o único título que ela segura com todas as forças quando tudo desmorona. Eu sou boa mãe, ela sussurrou, mais para si mesma que para Rafaela. Eu sou boa mãe. Boa mãe não abandona filho doente. Eu não abandonei! O grito explodiu antes que Mariana pudesse controlar. Ecoou pelo corredor todo. Assustou até Bruno, que deu passo para trás. Rafaela arregalou os olhos, não esperava reação. Ninguém esperava que a faxineira humilhada reagisse. Mas Mariana estava além do ponto de quebra. Estava no lugar onde mães vão quando alguém toca no que elas mais amam. Minha filha está com a vizinha de 80 anos que mal consegue andar. Mas é a única pessoa que aceitou cuidar dela de graça porque eu não tenho dinheiro para babá. Estou aqui sujando as mãos, dobrando a espinha, engolindo humilhação atrás de humilhação para comprar remédio de R$ 200 que para vocês não é nada, mas para mim é tudo. Então não me diga que não sou boa mãe. Não diga. Silêncio absoluto. Rafaela ficou pálida. Bruno não sabia onde colocar as mãos. E Mariana percebeu tarde demais que tinha acabado de gritar com a gerente do hotel. Tinha acabado de explodir. Tinha acabado de perder o serviço. Tinha acabado de perder os R$ 200. Tinha acabado de perder o remédio para Helena. As pernas fraquejaram. Ela se apoiou na parede para não desabar ali mesmo. 23h47. 13 minutos para meia-noite. 13 minutos para o prazo acabar. Sem dinheiro, sem remédio, sem saída. Você está demitida antes mesmo de começar. Rafaela cuspiu as palavras com veneno. E vou garantir pessoalmente que nenhuma agência de limpeza desta cidade te contrate de novo. Ela vai usar a entrada dos fundos. A voz veio de algum lugar atrás de Rafaela. Voz de homem. Voz cansada. Voz de alguém que tinha visto aquela cena e sentido nojo, mas não das pessoas que Rafaela esperava. Um homem de terno simples, cabelos grisalhos, crachá de supervisor apareceu no corredor. Seu Edmundo. Trabalha no hotel há 30 anos. Mariana já tinha cruzado com ele antes em outros serviços. Edmundo, isso não é... Ela vai usar a entrada dos fundos pelo porão, vai limpar o salão antes dos convidados chegarem e vai receber o pagamento. Ele repetiu, olhando direto nos olhos de Rafaela. Ou você explica para os sheiks árabes por que o salão de gala deles não foi limpo porque você preferiu humilhar mãe desesperada. Rafaela abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Percebeu que não tinha argumento. Não na frente de testemunha. Não quando o evento ia começar em menos de 1 hora e o salão realmente precisava de limpeza final. Porão, ela cuspiu a palavra. Entrada de lixo. E se eu tiver perto de qualquer convidado, chamo a polícia. Entendeu? Mariana assentiu com a cabeça. Rápido, antes que Rafaela mudasse de ideia. Pegou o balde, os panos, os produtos de limpeza. Seu Edmundo apontou para a porta nos fundos que levava para escadas ainda mais estreitas, mais escuras, mais sujas.
A entrada que nem funcionários normais usavam. A entrada do lixo, literalmente. Obrigada, ela sussurrou para Edmundo. Vai, filha, rápido. Mariana desceu correndo. As escadas fétidas cheiravam a mofo e esgoto. Ratos corriam pelos cantos. Canos pingavam água podre. Mas ela não se importava. Ia receber os R$ 200. Ia comprar o remédio. Helena ia ficar boa. Nada mais importava. Chegou no porão, arrastou equipamentos pesados sozinha porque ninguém ia ajudar, subiu outra escada de serviço que levava direto para os fundos do salão principal. E quando finalmente empurrou a porta de vidro fosco e entrou no ambiente, o contraste foi tão brutal que ela precisou piscar várias vezes para ter certeza que não estava sonhando. Lustre de cristal bacará, pendurado no teto refletindo 1000 pontos de luz. Tapete persa autêntico, cobrindo o chão inteiro. Mesas decoradas com arranjos de flores que custavam mais que salário mínimo. Cadeiras estofadas em tecido importado. Paredes espelhadas refletindo luxo infinito. E ao fundo, por trás de cortina de seda, vozes, risadas. O tilintar de taças de cristal. As socialites já estavam chegando. Mariana prendeu a respiração, abaixou a cabeça e começou a limpar. Invisível. Sempre invisível. Esfregou o chão de joelhos, limpou espelhos, ajeitou cadeiras. Ninguém olhava para ela. Eram boas nisso. Fingir que gente como ela não existia. Até que 3 mulheres entraram rindo alto. Débora Mendes, joias no pescoço que pesavam quilos. Patrícia Alencar, vestido que valia mais que carro popular. Viviane Rocha, salto tão fino que perfurava o tapete persa a cada passo. Gente, estou ansiosa para conhecer o Sheik. Débora falou, ajeitando os cabelos. Disseram que é solteiro, rico, lindo e jovem. Patrícia completou. 30 e poucos anos apenas. Imagina casar com realeza árabe? Elas riram. Mariana continuou limpando. Invisível. Até que Viviane olhou para baixo. Viu Mariana de joelhos esfregando o chão. E sorriu. Mas não foi sorriso gentil. Ops! Viviane chutou o balde de água suja que Mariana tinha deixado ao lado. O balde virou. Água com sabão se espalhou pelo tapete persa, respingou na roupa surrada de Mariana, molhou tudo. Que pena. Agora você combina ainda mais com o chão. As 3 gargalharam. Mariana mordeu o lábio com tanta força que sentiu gosto de sangue. Limpou a água em silêncio. Mãos tremendo, garganta fechada. Olhos queimando de lágrimas que não podiam cair porque chorar na frente delas seria dar o que queriam. Pensou em Helena, na febre, no remédio. 23h52. 8 minutos. Só mais 8 minutos e ela podia sair dali. Pegar o dinheiro. Correr. Aguentar mais 8 minutos de humilhação era preço pequeno para salvar a filha. Foi quando a porta principal do salão se abriu. E ele entrou. Sheik Khalid Al-Mazari. Alto, ombros largos, presença que silenciou o salão inteiro instantaneamente. Olhos escuros que varreram o ambiente com urgência estranha. Não olhou para as socialites que imediatamente se jogaram na direção dele. Não olhou para a decoração. Não olhou para luxo. Olhou direto para Mariana. Seus olhos travaram nos dela por 3 segundos eternos. E naquele momento, alguma coisa no fundo da memória enterrada de Mariana gritou um nome que ela tinha jurado esquecer. O homem que ela tinha salvado 12 anos atrás. O homem que ela nunca deveria ter visto de novo. O homem que ia destruir tudo. Mariana Silva não conseguia respirar. O ar parou nos pulmões no exato segundo em que os olhos do Sheik travaram nos dela. Não era olhar casual. Não era olhar de homem rico observando faxineira limpando o chão. Era olhar de reconhecimento. De busca que finalmente terminou. De caçador que encontrou a presa depois de rastrear por anos. Ela virou o rosto rápido demais. Quase derrubou o balde de novo. Mãos tremiam tanto que o pano escorregou dos dedos caindo no chão molhado. Precisava sair dali. Agora. Imediatamente. Antes que ele falasse. Antes que fizesse conexão. Antes que tudo desmoronasse. Mas Khalid já estava andando. Não na direção das socialites que se jogavam no caminho dele como flores desesperadas querendo ser colhidas.
Não na direção das mesas decoradas, onde empresários importantes acenavam chamando atenção. Não na direção do palco, onde microfone esperava discurso de abertura. Ele andava direto para ela. Cada passo dele ecoava no salão como batida de tambor anunciando execução. Mariana sentiu pânico subir pela garganta igual água fervendo. Abaixou a cabeça mais ainda. Tentou se tornar menor, invisível, inexistente. Agarrou o pano molhado e esfregou o mesmo pedaço de chão 3 vezes seguidas só para ter desculpa de não olhar para cima. Mas os passos não pararam. Pararam a 2 metros dela. Débora Mendes percebeu primeiro. Estava no meio de frase contando para Patrícia sobre viagem recente para Dubai, quando notou que o sheik tinha parado de andar. Parou exatamente na frente da faxineira que ninguém prestava atenção. A frase morreu na boca dela. Patrícia seguiu o olhar da amiga e arregalou os olhos também. Viviane deixou a taça de champanhe no ar, congelada. O salão inteiro percebeu. Conversas morreram. Risadas secaram. Música de fundo que tocava baixinho nos alto-falantes de repente ficou alta demais no silêncio súbito. 100 pessoas viraram a cabeça ao mesmo tempo para testemunhar a cena impossível. Sheik bilionário parado na frente de faxineira de joelhos no chão. Mariana sentiu o peso de 100 pares de olhos cravados nela. Quis cavar buraco no chão e desaparecer para sempre. Mas não tinha para onde ir. Estava presa entre Khalid na frente, parede atrás, e plateia ao redor esperando o show começar. Olhe para mim. A voz dele saiu baixa, controlada, mas carregava peso de ordem que não aceitava recusa. Não era pedido. Era comando de homem acostumado a ser obedecido. Mariana fingiu não ouvir. Esfregou o chão com mais força. Água suja espirrou na própria cara. Não importava. Qualquer coisa para não olhar para cima. Qualquer coisa para não confirmar o que ela já sabia que ele tinha descoberto. Por favor, olhe para mim. Dessa vez a voz saiu diferente, mais suave, quase vulnerável, como se ele estivesse pedindo favor ao invés de dando ordem. E foi exatamente essa mudança que fez Mariana levantar o rosto sem querer. Os olhos dele se encontraram de novo, e ela viu. Viu que ele sabia, que tinha certeza absoluta, que tinha passado anos procurando, que tinha achado. Finalmente, ele sussurrou em árabe. Mariana não entendia árabe, mas entendeu o tom, o alívio, a gratidão, a emoção crua que fez a voz dele falhar na última sílaba. Khalid respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em água profunda, e disse em português perfeito sem sotaque: "Finalmente encontrei você." A frase caiu no salão silencioso igual bomba explodindo. Débora deixou escapar risada nervosa. Viviane cobriu a boca chocada. Patrícia olhou para Mariana de cima a baixo, tentando entender o que sheik bilionário via em faxineira destruída. E Rafaela Cortez materializou do nada correndo igual corredora olímpica. "Excelência! Excelência!" Ela quase tropeçou nos próprios saltos na pressa de chegar até Khalid. "Mil perdões! Mil perdões! Essa funcionária não deveria estar aqui. Eu vou removê-la imediatamente." "Não sei como." Khalid levantou a mão. Um gesto simples. 5 dedos no ar. Mas o efeito foi imediato. Rafaela travou no meio da frase com a boca ainda aberta. O silêncio que já era pesado ficou sufocante. "Ninguém toca nela." As palavras saíram geladas. Cada sílaba pronunciada com precisão cirúrgica, de quem está cortando possibilidades pela raiz. Não foi ameaça. Foi declaração de lei que acabou de ser criada naquele exato segundo. Rafaela ficou pálida. "Mas, Excelência, certamente há engano. Ela é apenas..." "Apenas o quê?" A pergunta veio acompanhada de olhar que fez Rafaela recuar 2 passos. Khalid não tinha levantado a voz. Não precisava. A autoridade escorria de cada palavra como veneno lento. Apenas funcionária de limpeza." Rafaela gaguejou. "E isso a torna menos que você?" Silêncio mortal. Rafaela abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Percebeu tarde demais que tinha caído em armadilha. "Não é isso, Excelência. Eu só quis dizer que pessoas como ela não merecem estar no mesmo ambiente que pessoas como nós." Khalid completou a frase que Rafaela não teve coragem de terminar. "É isso que quis dizer?"
A gerente suava frio. Maquiagem começava a escorrer. Mãos tremiam tanto que ela precisou entrelaçar os dedos para disfarçar. Não. Eu respeito todos os funcionários igualmente. Mentirosa. A palavra caiu como tapa na cara. Viviane não aguentou mais ficar quieta. Deu passo à frente com um sorriso que tentava ser amigável, mas saiu falso demais. Excelência, com todo respeito, acho que está havendo confusão. Essa moça é apenas faxineira contratada para hoje. Certamente não pode ser quem o senhor procura. Talvez ela se pareça com alguém que... Ela não se parece. Ela é. Khalid não tirou os olhos de Mariana em nenhum momento. Falou com Viviane, mas olhava para a faxineira como se estivesse vendo santa em altar sagrado. Patrícia tentou rir para aliviar tensão. Excelência, isso é impossível. Como ela poderia? 12 anos atrás. Noite de tempestade. Rodovia deserta. Khalid começou a contar sem desviar os olhos de Mariana, que agora tremia visivelmente. Acidente brutal. Metal retorcido. Sangue. Gritos que ninguém ouvia porque não havia ninguém para ouvir. O salão inteiro prendeu a respiração. Exceto ela. Mariana fechou os olhos com força. Tentou bloquear a memória que vinha igual tsunami impossível de conter. Chuva fria. Gritos desesperados. Mãos arrancando metal que cortava a própria pele. Sangue misturado com chuva. Promessa que tinha feito para si mesma de nunca mais lembrar daquela noite. Mas Khalid não parou de falar. Médicos disseram que eu tinha no máximo 10 minutos antes de sangrar até a última gota. Disseram que foi milagre alguém ter me achado. Que foi impossível uma pessoa sozinha ter conseguido me tirar daquelas ferragens. Ele fez pausa. A voz falhou. Mas ela conseguiu. Débora balançou a cabeça incrédula. Excelência, com todo respeito, essa história é linda. Mas como pode ter certeza que foi ela? Já faz 12 anos. Talvez a memória... Eu nunca esqueço um rosto. Khalid finalmente desviou os olhos de Mariana para olhar para Débora. Especialmente o rosto da pessoa que me deu minha vida de volta. Viviane tentou uma última cartada. Mas, excelência, mesmo que seja verdade, ela apenas fez o básico. Qualquer pessoa faria o mesmo. Não é como se... Você faria? A pergunta cortou o ar igual lâmina afiada. Viviane piscou confusa. Como? Você faria? Khalid repetiu olhando direto nos olhos dela. Sujaria essas unhas perfeitas arrancando metal cortante? Rasgaria esse vestido caro para estancar sangue de estranho? Ficaria embaixo de chuva torrencial por horas, segurando a mão de alguém que você nunca viu antes, só para ele não morrer sozinho? Silêncio. Respondeu minha pergunta. Khalid disse sem esperar resposta que todos já sabiam qual era. Ele se virou de volta para Mariana, que continuava de joelhos no chão. Travada. Incapaz de se mover, presa entre passado que tinha jurado esquecer e presente que estava desmoronando. Você se lembra de mim? Ele perguntou com voz que saiu quase como súplica. Mariana balançou a cabeça. Não confiava na própria voz. Sabia que se tentasse falar ia desmoronar completamente. Não se lembra ou não quer lembrar? A pergunta acertou certeiro. Mariana fechou os olhos, deixando lágrima única escorrer. Não respondeu. Não precisava. E foi quando memória explodiu na mente dela igual represa rompendo. Chuva, sangue, gritos, mãos arrancando ferragens, homem preso inconsciente, rosto machucado, olhos que abriram por segundos antes de desmaiar de novo. E voz. Aquela voz fraca sussurrando última coisa antes de perder consciência. Obrigado, anjo. O homem da tempestade. Mariana sussurrou finalmente. A voz dela saiu quebrada, mínima, mas no silêncio absoluto do salão todos ouviram. Khalid fechou os olhos. 2 lágrimas escorreram pelo rosto dele sem permissão. Sim, ele confirmou abrindo os olhos de novo. O homem da tempestade que você salvou quando não devia, quando estava correndo, quando tinha todos os motivos do mundo para não parar. Mariana arregalou os olhos. Como você sabe que eu estava correndo? Por quê? Khalid se ajoelhou lentamente, ficando na mesma altura que ela. Eu acordei no hospital dias depois. Perguntei por você. Investigadores descobriram que você tinha sumido, que não voltou para pegar tratamento médico mesmo estando ferida também, que desapareceu como se nunca tivesse existido. Ele estendeu a mão devagar.
hesitante, como se estivesse com medo que ela fosse desaparecer de novo. Gastei 12 anos procurando, investi fortunas, segui pistas. Todas levavam a becos sem saída. Até semana passada, quando o investigador encontrou registro de agência de limpeza. Seu nome, sua foto, e eu soube. A voz dele falhou completamente. Soube que finalmente ia te encontrar. Mariana olhou para a mão estendida dele. Olhou para as próprias mãos sujas de sabão e chão. Não podia tocar nele. Não merecia. Mas Khalid pegou a mão dela de qualquer jeito. A sala inteira explodiu em sussurros chocados. E Mariana sentiu o mundo inteiro desmoronar de vez. A mão de Khalid estava quente. Mariana não esperava isso. Esperava frieza. Esperava distância. Esperava a barreira invisível que sempre existe entre gente rica e gente como ela. Mas a mão dele era quente, firme, segurando a dela com cuidado como se estivesse segurando coisa preciosa que podia quebrar a qualquer momento. E foi exatamente isso que quebrou ela. As lágrimas vieram sem permissão. 12 anos segurando. 12 anos empurrando memória para fundo da mente onde coisas dolorosas ficam trancadas. 12 anos fingindo que aquela noite nunca existiu. Tudo desmoronou no segundo que ele tocou a mão dela. Não, ela sussurrou puxando a mão de volta. Não faça isso. Por favor. Mas Khalid não soltou. Segurou com mais firmeza, não machucando, apenas impedindo que ela fugisse de novo. Por que não? Ele perguntou suavemente. Por que não posso agradecer a pessoa que me salvou? Porque você não sabe o que eu fiz. A frase saiu quebrada, destruída, carregando o peso de culpa que Mariana carregava há tanto tempo que já tinha virado parte dela. Khalid franziu a testa confuso. Abriu a boca para perguntar, mas Viviane foi mais rápida. Excelência, com todo respeito, está sendo enganado. A socialite deu passo à frente com um sorriso venenoso. Essa mulher claramente sabe manipular. Aparece do nada, finge humildade, inventa história bonita para... Cale a boca. Khalid nem olhou para Viviane. Manteve os olhos fixos em Mariana. Mas a voz dele saiu tão gelada que a temperatura do salão pareceu cair 10 graus instantaneamente. Viviane empalideceu e recuou tropeçando nos próprios pés. Débora tentou salvar a amiga. Excelência, Viviane só está preocupada com seu bem-estar. Todos nós estamos. É nosso dever alertá-lo sobre pessoas que... Seu dever é ficar quieta antes que eu decida que pessoas como vocês não merecem respirar o mesmo ar que ela. O salão inteiro congelou. Ninguém nunca tinha visto sheik bilionário defender faxineira. Ninguém entendia o que estava acontecendo. Celulares começaram a aparecer. Pessoas gravando discretamente. A cena era absurda demais para não viralizar. Patrícia, sempre a mais calculista, mudou de estratégia. Sorriu doce demais e falou em tom meloso. Excelência, ninguém está duvidando que ela o ajudou. Apenas achamos curioso que ela nunca procurou recompensa. 12 anos e nunca tentou contato. Pessoas genuinamente boas não agem assim. A menos que... Ela fez pausa dramática. Estivesse escondendo algo. A frase acertou em cheio. Mariana sentiu o sangue gelar. Porque Patrícia estava certa. Estava escondendo. Estava fugindo. E se Khalid descobrisse a verdade completa, ia entender que ela não era anjo que ele imaginava. O que você está escondendo? A pergunta de Khalid saiu tão baixa que apenas Mariana ouviu. Ele se inclinou mais perto, olhando fundo nos olhos dela, procurando resposta que ela não podia dar. Nada. Ela mentiu mal. Mariana. A forma que ele falou o nome dela, com familiaridade que não deveria existir entre estranhos, fez o coração dela apertar. Eu te procurei por 12 anos. Investi fortunas. Segui cada pista. E agora que te encontrei, percebo que você não quer ser encontrada. Ele pausou. A voz dele tremeu. Por quê? Mariana fechou os olhos. Não podia contar. Não podia revelar. Porque se contasse, ele ia descobrir que naquela noite ela não foi heroína. Foi covarde. Foi mãe egoísta que colocou o estranho acima da própria filha. Por quê? Ela começou, mas a voz falhou. Por que o quê? Porque quando eu cheguei em casa naquela noite, as lágrimas escorriam agora sem controle. Helena estava desmaiada no chão.
O silêncio que caiu foi absoluto. Khalid ficou pálido. Sua filha? A vizinha tinha dormido. Helena tinha chamado por mim, chamado, gritado. E eu não estava lá. Mariana soluçou. Estava salvando você enquanto minha filha morria sozinha. A palavra morria ecoou pelo salão como tiro. Pessoas que gravavam se aproximaram mais. Isso era ouro viral. Drama real. Emoção genuína. Milhões de visualizações garantidas. Ela não morreu. Khalid sussurrou como se estivesse tentando se convencer. Quase. Mariana abriu os olhos olhando direto para ele. Paramédicos disseram que mais 5 minutos e eu teria chegado em casa e encontrado minha filha morta. 5 minutos. Enquanto eu estava arrancando o metal retorcido de cima de você, minha filha estava morrendo. Débora não resistiu. Então, Excelência vê? Ela é egoísta. Abandonou a própria filha para salvar minha vida. Khalid se virou para Débora com fúria crua nos olhos. Ela escolheu entre me deixar morrer ou arriscar perder a filha, e escolheu salvar as 2 vidas. Quantas pessoas aqui teriam coragem de fazer isso? Silêncio constrangedor, porque todos sabiam a resposta. Nenhuma. Nenhuma pessoa naquele salão de luxo sacrificaria algo tão precioso por estranho. Rafaela tentou recuperar controle da situação. Excelência, talvez seja melhor continuarmos esta conversa em ambiente mais privado. Os convidados podem esperar. Khalid nem olhou para ela. Voltou toda a atenção para Mariana, que chorava baixinho, tentando esconder o rosto. Helena ficou bem? Ficou. Mariana confirmou entre soluços. Mas passou semanas no hospital. Eu perdi o emprego por faltar. Perdi o apartamento. Tivemos que morar na rua por meses até eu conseguir juntar dinheiro para alugar um quarto. Meu Deus! Khalid sussurrou destruído. E sabe o pior? Mariana finalmente olhou para ele com raiva. Não raiva dele. Raiva de si mesma. Eu faria tudo de novo. Mesmo sabendo que Helena quase morreu. Mesmo sabendo que perdi tudo. Se eu voltasse naquela noite e ouvisse seus gritos, eu pararia de novo, porque não consigo deixar ninguém morrer sozinho. A frase caiu no salão como bomba emocional. Pessoas que gravavam tinham lágrimas nos olhos. Débora olhava para o chão constrangida. Viviane tinha saído discretamente. Patrícia fingia mexer no celular para não ter que encarar ninguém. E Khalid desmoronou. Ele se ajoelhou completamente no chão, na frente de todos. Sheik bilionário de joelhos no tapete persa, olhando para a faxineira que o salvou com expressão de dor e gratidão tão intensa que doía só de ver. Você sacrificou tudo, ele disse com voz rouca. Sua filha quase morreu. Você perdeu emprego, casa, estabilidade. Passou fome, e tudo porque parou para salvar estranho que você nunca mais viu. Não foi sacrifício. Mariana respondeu limpando as lágrimas com as costas da mão suja. Foi escolha. E toda mãe sabe que às vezes escolhas certas têm preços terríveis. Khalid estendeu as 2 mãos dessa vez. Não estava mais pedindo permissão. Estava implorando. Me deixa compensar. Me deixa devolver um pouco do que você perdeu. Não quero compensação. Então aceita gratidão. Aceita que eu faça pela Helena o que você fez por mim. Salvar a vida dela da forma que você salvou a minha. Mariana franziu a testa confusa. Helena não está em perigo. Está. Khalid apertou as mãos dela. Está presa em vida de pobreza porque a mãe escolheu bondade ao invés de segurança. Me deixa mudar isso. Como? Hospital, escola, futuro. Tudo que você não conseguiu dar porque estava ocupada salvando gente como eu. Mariana balançou a cabeça. Não posso aceitar. Não é justo. Eu não salvei você esperando o pagamento. Eu sei, por isso que vou dar mesmo assim. Rafaela, sentindo a oportunidade de se redimir, se aproximou nervosa. Excelência, se me permite, podemos organizar jantar beneficente para... Não. Khalid se levantou puxando Mariana junto. Não vou transformar gratidão em evento social para gente sem coração se sentir melhor consigo mesma. Rafaela empalideceu. Débora fingiu não ter ouvido. Patrícia começou a suar. E foi naquele exato momento que porta do salão se abriu violentamente. Homem alto entrou escoltado por seguranças particulares. Terno impecável. Postura de quem está acostumado a ser obedecido. Olhos que varreram o salão até encontrar exatamente o que procurava. Mariana.
Ela congelou. O sangue gelou nas veias. O ar parou nos pulmões, porque conhecia aquele homem, conhecia aquele andar, aquele sorriso perigoso que nunca chegava nos olhos. Não, ela sussurrou apavorada. Khalid percebeu a mudança instantaneamente. Quem é ele? O homem atravessou o salão com passos confiantes. Parou a 3 metros deles. Sorriu, mas não foi sorriso amigável. Mariana, ele disse com voz aveludada e perigosa. Minha querida enteada, desaparecida há 12 anos. Ele fez pausa, deixando informação afundar. Finalmente te encontrei. E Mariana percebeu aterrorizada. O homem que ela passou 12 anos fugindo tinha acabado de encontrá-la. Na frente de testemunhas. Na frente de câmeras. Na frente do único homem que poderia protegê-la ou destruí-la. Octávio Brandão tinha vindo buscar o que achava que lhe pertencia. E dessa vez, não ia deixar ela escapar. Mariana não conseguia se mexer. Os pés colaram no chão como se raízes invisíveis tivessem brotado prendendo ela naquele lugar. O corpo inteiro travou. Cérebro gritava para correr, mas pernas não obedeciam, porque conhecia aquele olhar, aquele sorriso, aquela forma que Octávio Brandão tinha de transformar a ameaça em gentileza. Enteada? Khalid repetiu a palavra com estranheza na voz. Olhou para Mariana procurando confirmação ou negação, mas ela estava congelada demais para responder. Octávio deu passo à frente. Movimento calculado. Predador que não tem pressa porque sabe que presa não tem para onde fugir. Sim, enteada. Ele falou devagar, saboreando cada sílaba. Ou deveria dizer, noiva fugitiva? A palavra noiva explodiu no salão como granada. Débora arregalou os olhos. Patrícia cobriu a boca chocada. Rafaela olhou entre Octávio e Mariana tentando processar a informação. E Khalid ficou completamente imóvel. Isso não é verdade. Mariana finalmente encontrou a voz. Saiu fraca, trêmula, mas firme o suficiente para cortar o silêncio. Nunca fui sua noiva. Nunca seria. Octávio riu. Som baixo, íntimo, cruel. Sua memória deve estar falhando, querida. Temos documentos, assinaturas. Acordo feito com seu falecido pai antes dele partir. Mentira! Mariana gritou. A palavra ecoou pelo salão inteiro, fazendo algumas pessoas recuarem. Meu pai nunca me venderia para você. Ele te odiava. Sabia exatamente que tipo de homem você era. Que tipo de homem eu sou? Octávio inclinou a cabeça fingindo curiosidade. Homem que ofereceu futuro estável para a garota pobre, que pagou todas as contas quando seu pai adoeceu, que tentou dar dignidade para a família que não tinha nada? Cada palavra era veneno disfarçado de bondade. Mariana conhecia o jogo. Tinha fugido dele por 12 anos, mas agora estava encurralada com plateia assistindo cada movimento. Khalid deu passo à frente, colocando-se entre Mariana e Octávio. A linguagem corporal mudou completamente. Não era mais homem emocionado agradecendo salvadora. Era protetor avaliando a ameaça. Senhor Brandão, ele disse com formalidade gelada. Não sei qual é sua história com Mariana, mas posso ver claramente que ela não quer estar perto de você. E quem é você para decidir o que ela quer? Octávio rebateu. Namorado, amante, protetor autoproclamado. Sou a pessoa que ela salvou há 12 anos. Ah, Octávio sorriu mais largo. O acidente. Claro. Que conveniente. Khalid franziu a testa. Conveniente como? Mariana nunca contou para você em que rodovia aquele acidente aconteceu? Que direção ela estava indo? Por que estava naquela estrada deserta no meio da tempestade? O silêncio voltou. Pesado. Sufocante. Khalid se virou lentamente para Mariana. Você estava fugindo dele. Não foi pergunta. Foi confirmação de algo que ele já tinha suspeitado, mas não queria acreditar. Mariana assentiu com a cabeça. Lágrimas escorriam novamente. Ele tentou me forçar a casar. Trancou na casa dele. Disse que meu pai tinha assinado o contrato. Que eu era propriedade dele agora. Propriedade? Débora sussurrou horrorizada. Ela está exagerando. Octávio disse calmamente. Era acordo tradicional, comum em certas culturas. Pai escolhe marido adequado para a filha. Garante futuro seguro. Eu tinha 16 anos, Mariana gritou. E você tinha 40.
Meu pai estava morrendo e você aproveitou para falsificar a assinatura dele em papéis que eu nunca vi. A revelação caiu como bomba nuclear. Pessoas que gravavam se aproximaram mais. Isso estava ficando viral em tempo real. Rafaela tentou intervir, mas não sabia como. As socialites ficaram mudas pela primeira vez na noite. Khalid virou para Octávio com olhos que prometiam violência. Você tentou forçar menina de 16 anos a casar com você? Tentei oferecer estabilidade para a menor desamparada. Octávio corrigiu com calma irritante. E ela fugiu. Na noite do casamento, roubou dinheiro, desapareceu. E sabe o mais interessante? Ele fez pausa dramática olhando direto para Mariana. Roubou algo mais precioso que dinheiro. Roubou minha filha. O mundo parou de girar. Mariana ficou branca como papel. Khalid arregalou os olhos. Débora deixou escapar grito abafado. Isso não é verdade. Mariana sussurrou sem força. Não é? Octávio tirou o celular do bolso. Deslizou o dedo pela tela. Mostrou foto. Helena, minha filha, que você sequestrou e escondeu de mim por 12 anos. Khalid pegou o celular. Olhou a foto. Era Helena. Menina pequena. Mesma idade aproximada. Mas algo não batia. Helena não é sua filha, Mariana disse com voz firme finalmente. Você sabe disso. Todo mundo sabe disso. Tenho certidão de nascimento dizendo o contrário. Falsificada! Igual todos os seus documentos. Octávio guardou o celular. Provas são provas, querida. E eu tenho advogados muito bons. Juízes muito amigáveis. Você tem o quê? Palavra de faxineira contra empresário respeitado. Khalid devolveu o telefone com força. Palavra dela vale mais que todos os seus documentos falsos. Para você, talvez. Mas não para a lei. Octávio olhou ao redor do salão. Testemunhas aqui presentes podem confirmar. Mariana Silva está fugindo há 12 anos de responsabilidades legais. Sequestrou menor. Evadiu compromissos contratuais. Pare! Mariana gritou. Você sabe que isso é mentira. Helena é minha filha, só minha. Você nunca tocou nela, nunca vai tocar. Ah, não. Octávio sorriu perigoso. Onde ela está agora, Mariana? Sozinha em casa, com vizinha idosa que mal consegue se cuidar? O sangue de Mariana gelou. Como você sabe disso? Porque Octávio se aproximou mais. Tenho pessoas vigiando você há meses, esperando o momento certo. E hoje, quando vi que você estaria aqui neste evento, decidi que era hora de resolver pendências antigas. Khalid agarrou Octávio pelo braço. Se você tocou naquela criança, ainda não toquei. Octávio se desvencilhou com calma. Mas posso. A qualquer momento, ela está desprotegida, vulnerável. E tecnicamente, segundo meus documentos, é minha filha que foi sequestrada. Mariana caiu de joelhos. O desespero que tomou conta dela foi tão visceral que pessoas que assistiam sentiram no próprio corpo. Mãe percebendo que filha estava em perigo e não havia nada que pudesse fazer. Por favor, ela implorou. Dignidade esquecida, orgulho destruído. Por favor, não toque nela. Ela não tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver. Octávio olhou para ela de cima. Ela é a alavanca perfeita. Khalid tirou o próprio celular. Discou o número. Alguém atendeu imediatamente. Preciso de equipe de segurança, ele disse em árabe. Depois mudou para português. Mariana, qual o endereço? Ela falou o endereço entre soluços. Khalid repassou. Desligou. Olhou para Octávio. Tenho equipe chegando neste momento para proteger Helena. Se seus homens chegarem perto dela, vão se arrepender. Octávio riu genuinamente dessa vez. Você acha que vai me impedir? Sabe quem eu sou? Quantos políticos tenho no bolso? Quantos juízes assinam o que eu mando? Não me importa quantos homens corruptos você comprou. Khalid deu passo ameaçador à frente. Toque naquela criança e descobrirá que dinheiro árabe compra coisas que dinheiro brasileiro não consegue. Os dois homens ficaram frente a frente. Tensão elétrica no ar. Salão inteiro prendeu a respiração. E Mariana percebeu. A guerra que ela passou 12 anos evitando tinha finalmente começado. Mas dessa vez não estava sozinha. E dessa vez tinha muito mais a perder. O telefone de Khalid tocou. O som cortou o silêncio tenso do salão como sirene de emergência. Ele atendeu sem desviar os olhos de Octávio. Ouviu.
O rosto dele mudou, alívio misturado com raiva. Helena está segura, ele anunciou guardando o telefone. Minha equipe chegou antes. A menina está a caminho para cá. Mariana desabou. Não em desespero dessa vez. Em alívio tão intenso que as pernas não conseguiram mais segurar o peso do corpo. Sentou no chão chorando com as mãos no rosto. Soluços sacudiam os ombros dela violentamente. Octávio manteve a expressão neutra. Calculista. Perdeu essa batalha, mas não a guerra. Sequestro, ele disse simplesmente. Acabaram de sequestrar minha filha na frente de testemunhas. Helena não é sua filha. Khalid respondeu com voz perigosamente calma. E você sabe disso. Documentos dizem diferente. Documentos mentem, DNA não. A frase caiu como bomba. Octávio pela primeira vez perdeu a compostura. O sorriso falhou. Você não tem autoridade para... Tenho dinheiro para comprar toda a autoridade necessária. Khalid cruzou os braços. E ao contrário de você, não preciso falsificar nada. Vou fazer teste de DNA público, transparente, incontestável. E quando provar que Helena não tem seu sangue, cada documento falso que você criou vai te colocar atrás das grades por anos. Débora, que tinha ficado quieta observando, não resistiu. Mas, Excelência, como pode ter certeza que a menina não é dele? Talvez... Por quê? Mariana abriu os olhos olhando direto para ele. Helena nasceu antes de eu conhecer Octávio. Ela tinha apenas 6 meses quando meu pai ficou doente. Octávio apareceu depois. Muito depois. Patrícia calculou rápido. Então, quando ele tentou forçar você a casar, eu já era mãe solteira, pobre, desesperada. E ele usou isso. Mariana limpou as lágrimas com raiva. Disse que Helena precisava de pai, de estabilidade, que eu era mãe incompetente criando filha sozinha. A voz dela tremeu de ódio puro. Ele ofereceu pagar escola particular para Helena, plano de saúde, futuro seguro, tudo que eu não podia dar, mas o preço era eu, meu corpo, minha vida, minha dignidade. Rafaela cobriu a boca horrorizada. As socialites ficaram pálidas. Pessoas que gravavam tinham lágrimas escorrendo. Isso era mais que viral. Era explosivo. Octávio suspirou como se estivesse lidando com criança teimosa. Mariana sempre foi dramática. Ofereci casamento honesto. Ela preferiu fugir na noite da cerimônia roubando joias valiosas. Joias! Mariana explodiu. Eu fugi com a roupa do corpo, sem dinheiro, sem nada. Corri debaixo de chuva com Helena no colo. E foi aí que aconteceu o acidente. Khalid completou, entendendo finalmente a história toda. Mariana assentiu. Octávio mandou capangas me perseguirem. Um deles dirigia um carro. Tentou me bloquear na estrada. Perdeu o controle. Bateu... Ela olhou para Khalid. Bateu no seu carro. O silêncio que caiu foi diferente. Não era só choque. Era a revelação que mudava tudo. Khalid ficou branco. O motorista que me bateu... estava perseguindo você? Sim. Então eu quase morri porque eu estava fugindo dele. Mariana apontou para Octávio. Seu acidente foi culpa minha. Se eu não tivesse fugido, você nunca teria estado naquela estrada. Nunca teria quase morrido. A culpa na voz dela era devastadora. Khalid balançou a cabeça lentamente, processando. Onde estava Helena durante o acidente? Escondida no mato, longe da estrada. Mandei ela correr e se esconder enquanto eu... Mariana fechou os olhos. Enquanto eu decidia se salvava você ou procurava minha filha. E você escolheu me salvar. Escolhi salvar os dois. Salvei você primeiro porque estava morrendo. Depois corri procurar Helena. Achei ela debaixo de árvore, tremendo de frio e medo. Peguei ela no colo e corri. Corri a noite inteira. Não parei nem para ver se você tinha sobrevivido. Lágrimas escorriam novamente. Semanas depois, quando finalmente consegui acesso à internet em biblioteca pública, pesquisei notícias. Vi que você tinha sobrevivido. Vi que era sheik importante. E soube que nunca poderia te procurar. Por quê? Porque Octávio tem olhos em todo lugar. Se eu aparecesse publicamente, se meu nome surgisse em qualquer lugar, ele me acharia. E acharia Helena. Khalid virou para Octávio com ódio nos olhos. Você destruiu a vida dela. Ofereci futuro, Octávio corrigiu. Ela escolheu pobreza.
Ela escolheu liberdade. Liberdade para morar na rua, para passar fome, para deixar filha doente sozinha enquanto limpa chão de hotel? Octávio riu amargo. Que liberdade maravilhosa. Mariana deu passo à frente. Pela primeira vez na noite, não estava tremendo. Estava furiosa. Passei 12 anos com fome, com frio, com medo, mas passei 12 anos longe de você. E valeu cada segundo, cada humilhação, cada noite que Helena e eu dormimos abraçadas no chão de abrigo, porque estávamos livres, e você nunca vai entender o valor disso. A frase ecoou pelo salão. Octávio abriu a boca para responder, mas foi interrompido por som de confusão na entrada. Porta se abriu violentamente. 2 seguranças de Khalid entraram escoltando menina pequena. Helena, cabelo despenteado, pijama velho, olhos arregalados assustados. Mas quando viu Mariana, o rosto inteiro iluminou. Mamãe! Mariana correu. Esqueceu socialites. Esqueceu Octávio. Esqueceu tudo. Agarrou a filha com força suficiente para machucar. Helena agarrou de volta. Mãe e filha grudadas como se o mundo inteiro pudesse desabar, mas nada conseguiria separá-las. Está bem? Ele machucou você? Alguém tocou em você? Mariana verificava cada centímetro da filha desesperada. Estou bem, mamãe. Os homens bonitos chegaram antes. Me trouxeram de carro grande. Helena olhou ao redor fascinada. Mamãe, por que você está num castelo? A inocência da pergunta arrancou risos de algumas pessoas. Mas Octávio não riu. Ele olhava para Helena com expressão que fez Mariana se arrepiar. Não era olhar de pai. Era olhar de posse. De coisa que ele achava que lhe pertencia. Essa é minha Helena, ele disse com falsa doçura. Cresceu tanto. Última vez que vi tinha 3 anos. Helena se escondeu atrás da mãe. Não gosto dele, mamãe. Eu sei, amor. Eu também não. Octávio deu passo à frente. Khalid bloqueou instantaneamente. Não chegue perto dela. Ela é minha. Ela não é sua. A voz de Khalid saiu mortal. Nunca foi. Nunca será. E se tentar tocar nela, juro por tudo que considero sagrado que vai se arrepender. Octávio avaliou a situação. Estava perdendo. Plateia estava contra ele. Gravações viralizando mostrando ele como monstro. Precisava recuar estrategicamente. Isso não acabou, ele disse calmamente. Tenho advogados, tenho documentos, tenho influência. Vou recuperar o que é meu. Helena não é coisa que se recupera, Mariana rebateu. E você vai descobrir que algumas batalhas não se vencem com dinheiro sujo. Octávio sorriu frio. Vamos ver. Ele saiu do salão escoltado pelos próprios seguranças. Porta fechou atrás dele. E finalmente, pela primeira vez na noite, Mariana conseguiu respirar. Khalid se ajoelhou na frente de Helena. Oi, meu nome é Khalid. Oi, Helena respondeu tímida. Sua mãe me salvou há muito tempo. Agora é minha vez de salvar vocês duas. Pode deixar comigo? Helena olhou para a mãe. Mariana assentiu. A menina olhou de volta para Khalid. Você é príncipe de verdade? Khalid sorriu. Sou sheik. É parecido. Então pode proteger mamãe do homem mau? Vou proteger vocês duas. Prometo. Helena abraçou ele. E Mariana soube. A guerra estava longe de terminar. Mas pela primeira vez em 12 anos, não estava lutando sozinha. O celular de Mariana vibrou. Ela nem sabia de onde tinha vindo o aparelho. Khalid tinha dado para ela minutos atrás, dizendo que precisava ter forma de contato. Agora o telefone vibrava insistentemente com notificações explodindo uma atrás da outra. Mamãe, seu telefone está apitando muito, Helena apontou curiosa. Mariana desbloqueou a tela. O sangue gelou. Redes sociais. Todas elas. Vídeos do confronto no salão tinham vazado e estavam viralizando em velocidade assustadora. Milhões de visualizações, centenas de milhares de comentários, compartilhamentos infinitos, mas não eram os vídeos verdadeiros. Eram vídeos editados, manipulados, cortados para fazer Mariana parecer exatamente o que Octávio queria. Sequestradora, golpista, mãe negligente que abandonou filha doente para aplicar golpe em sheik rico. Não, ela sussurrou, vendo a própria imagem sendo destruída em tempo real. Khalid percebeu a mudança instantânea.
O que foi? Mariana mostrou o telefone. Ele pegou. Rolou a tela. O rosto dele ficou cada vez mais sério conforme via vídeo após vídeo. Todos editados. Todos mentirosos. Todos com milhões de visualizações. Octávio, Khalid disse simplesmente. Ele é rápido. Rafaela comentou olhando por cima do ombro dele. A gerente tinha ficado quieta desde a revelação sobre Octávio, claramente reavaliando tudo. Tem equipe de mídia profissional. Isso foi planejado. Débora se aproximou também. Pela primeira vez na noite, a socialite não tinha olhar de desprezo. Tinha algo diferente. Culpa, talvez. Os comentários estão horríveis, ela disse baixinho. Estão chamando ela de... Mariana, sinto muito. Mariana sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Passou 12 anos invisível. Ninguém sabia seu nome. Ninguém sabia seu rosto. Agora, milhões de pessoas sabiam. E todas achavam que ela era monstro. Mamãe, Helena puxou a manga dela assustada. Por que as pessoas estão falando mal de você? Como explicar para a criança que o mundo pode ser cruel? Que mentiras viajam mais rápido que verdades? Que às vezes fazer a coisa certa não protege você de ser destruída? Amor, algumas pessoas estão confusas. Mariana tentou explicar com voz tremendo. Mas vai ficar tudo bem. Vai? Helena perguntou com inocência devastadora. Promete? Mariana não conseguiu responder, porque não sabia se podia prometer. Octávio tinha arsenal inteiro. Dinheiro, influência, advogados, juízes, mídia. E ela tinha o quê? Palavra de faxineira contra império de mentiras? Prometo. Khalid respondeu por ela. Ajoelhou na frente de Helena novamente. Sua mãe é a pessoa mais corajosa que já conheci. E eu vou garantir que todo mundo saiba a verdade. Como? Patrícia perguntou cética. Octávio Brandão tem metade da mídia no bolso. Esses vídeos já têm milhões de visualizações. Como vai combater isso? Khalid sorriu. Mas não foi sorriso gentil. Foi sorriso de homem que estava prestes a entrar em guerra. Com a verdade. Sem cortes. Sem edições. Sem mentiras. Ele tirou o próprio celular e ligou. Alguém atendeu imediatamente. Preciso de coletiva de imprensa. Agora. Transmissão ao vivo em todas as plataformas. Sem atrasos. Sem filtros. Ele pausou ouvindo a resposta. Não me importo que horas são. Não me importo quem precisa ser acordado. Faça acontecer em 20 minutos. Desligou. Olhou para Mariana. Você vai contar sua história. A história real, do começo ao fim. E o mundo inteiro vai ouvir. Eu não posso. Mariana balançou a cabeça desesperada. Não sei falar em público. Vou gaguejar. Vou errar. Vão rir de mim. Não vão rir. Khalid segurou as mãos dela. Vão chorar. Porque sua história parte o coração de qualquer pessoa com um pingo de humanidade. Viviane, que tinha voltado discretamente para o salão, deu passo à frente hesitante. Posso falar uma coisa? Todos olharam para ela surpresos. A socialite que tinha sido cruel com Mariana agora parecia... arrependida? Eu fui horrível com você, ela disse olhando direto para Mariana. Julguei. Humilhei, ri da sua dor, e não tenho desculpa, mas... Ela respirou fundo. Posso ajudar a consertar. Como? Khalid perguntou desconfiado. Tenho contatos em 3 redes de TV. Posso garantir cobertura ao vivo da coletiva. Sem edições, sem manipulação. Viviane olhou para as amigas. Débora tem contato em jornal nacional. Patrícia conhece apresentadores de talk shows. Débora assentiu. Posso fazer ligações. Garantir que a história real seja contada. Patrícia hesitou, mas concordou. Vou ligar para produtor amigo. Ele tem programa com 20 milhões de espectadores. Rafaela se juntou ao grupo. Hotel tem sala de conferências com equipamento profissional. Posso preparar tudo em 10 minutos. Mariana olhou ao redor incrédula. Pessoas que tinham rido dela agora ofereciam ajuda. Por quê? Culpa? Redenção? Ou apenas reconhecimento tardio de que tinham atacado pessoa errada? Por que estão fazendo isso? Ela perguntou. Viviane respondeu com honestidade brutal. Porque vi os vídeos editados. Vi como Octávio te pintou. E percebi que se não fizermos nada, um homem vil vai destruir mulher inocente. E eu não quero viver num mundo onde isso é aceitável. E por quê? Débora completou baixinho.
Eu tenho filha da idade de Helena. E se fosse eu naquela situação, ia querer que alguém me ajudasse. Mariana sentiu lágrimas queimarem nos olhos. Não eram lágrimas de desespero dessa vez. Eram lágrimas de gratidão por descobrir que mesmo no fundo do poço, bondade ainda existe. Obrigada, ela sussurrou. 15 minutos depois, sala de conferências do Hotel Safira Real estava montada. Câmeras profissionais, microfones, iluminação perfeita. E do outro lado das lentes, milhões de pessoas esperando para julgar. Mariana sentou na cadeira com Helena no colo. A menina estava assustada com todas as câmeras, mas segurava firme na mãe. Respira. Khalid sussurrou ao lado dela. Apenas conta sua história. Eu estou aqui. As luzes se acenderam. Transmissão ao vivo começou. Mariana viu o número de espectadores subindo assustadoramente rápido. 50 mil, 100 mil, 500 mil, 1 milhão. E aí ela começou a falar. Meu nome é Mariana Silva. Sou faxineira, mãe solteira. E há algumas horas, minha vida virou de cabeça para baixo. A voz dela saiu tremendo no começo. Mas conforme contava a história, foi ficando mais firme, mais forte. Contou sobre o pai doente, sobre Octávio aparecendo com promessas venenosas, sobre documentos falsos, sobre ser trancada na casa dele, sobre fugir com Helena bebê no colo debaixo de tempestade, sobre acidente, sobre salvar Khalid enquanto a filha ficava sozinha. Contou sobre 12 anos fugindo, sobre fome, sobre frio, sobre dormir em abrigos, sobre humilhações diárias, sobre trabalhar 3 turnos para comprar remédio de R$ 200. E contou sobre hoje, sobre ser chamada de criatura, sobre ter balde de água chutado, sobre ouvir que não merecia ser mãe. Os comentários da transmissão ao vivo mudaram completamente. Pessoas que tinham acreditado nos vídeos editados agora pediam perdão. Hashtags começaram a surgir. Justiça para Mariana, mãe heroína, Octávio preso. Mas o momento que quebrou a internet foi quando Helena olhou para a câmera e disse: Minha mãe é a melhor mãe do mundo. Ela nunca me abandonou. Nunca. E quem fala mal dela é mentiroso. A inocência, a convicção, a lealdade absoluta de criança defendendo mãe. 5 milhões de pessoas assistindo ao vivo choraram ao mesmo tempo. E em algum lugar, Octávio Brandão percebeu que tinha perdido a guerra de narrativas. Porque verdade contada com lágrimas genuínas sempre vence mentiras embaladas em edições profissionais. A transmissão terminou. Mariana desabou na cadeira exausta. Helena dormiu no colo dela, finalmente em paz. Khalid desligou as câmeras e se ajoelhou na frente delas. Acabou, ele disse suavemente. Você venceu. Ainda não, Mariana respondeu. Octávio não vai desistir só porque perdeu uma batalha. Então vamos garantir que perca a guerra inteira. Ele mostrou o celular. Mensagem de advogado dele. Teste de DNA agendado para amanhã. Público, com testemunhas oficiais, resultados irrefutáveis. Mariana sorriu pela primeira vez em horas. Amanhã, o último trunfo de Octávio seria destruído. E finalmente, depois de 12 anos correndo, ela poderia parar. 3 meses depois. Mariana Silva acordou num quarto que não reconheceu por 3 segundos. Cama macia demais, lençóis cheirando a lavanda. Luz do sol entrando por cortina que ela mesma escolheu. Levou um momento para lembrar. Isso era real, isso era dela. Não ia acabar amanhã. Levantou devagar para não acordar Helena que dormia do lado dela. A menina tinha pesadelos nas primeiras semanas após tudo acontecer. Agora dormia tranquila, sorrindo até. Mariana beijou a testa da filha e foi para a cozinha do apartamento pequeno, mas digno que Khalid tinha ajudado ela a conseguir. Não aceitou mansão. Não aceitou luxo. Aceitou dignidade. Um lugar seguro. Emprego honesto como coordenadora de limpeza do próprio Hotel Safira Real com salário justo. Rafaela, agora amiga improvável, tinha insistido pessoalmente. O celular tocou. Mensagem de Khalid. Hoje é o dia. Está pronta? Mariana sorriu. Hoje era a inauguração do projeto que tinha nascido daquela noite caótica. Fundação Mães Invisíveis. Abrigo para mulheres fugindo de situações opressoras. Programa de capacitação profissional. Creche gratuita. Assistência jurídica.
Tudo financiado por doações que tinham explodido depois da coletiva viral. 5 milhões arrecadados em 2 meses. Tudo porque pessoas viram a história dela e decidiram que não queriam viver num mundo onde Marianas precisam escolher entre dignidade e sobrevivência. Estou pronta, ela digitou de volta. 2 horas depois, Mariana estava na frente do prédio reformado que agora ostentava a placa dourada. Fundação Mães Invisíveis, onde ninguém é apenas faxineira. Multidão esperava. Imprensa, câmeras e rostos. Tantos rostos. Débora estava lá com a filha. Tinha doado quantia generosa e agora era conselheira da fundação. Viviane trouxe grupo de amigas ricas que queriam fazer algo que importasse de verdade. Patrícia tinha usado influência para conseguir parcerias com empresas que contratariam as mulheres do programa. Seu Edmundo, o supervisor que tinha salvado Mariana naquela noite, estava na primeira fila chorando de orgulho. E Khalid. Sempre Khalid. Ao lado dela. Não como salvador. Como amigo que entendia que algumas dívidas não se pagam com dinheiro, mas com presença. Mariana subiu no pequeno palco montado na frente do prédio. Helena segurou a mão dela. Microfone tremeu quando ela pegou. Há 3 meses, ela começou. Eu estava de joelhos limpando o chão de hotel. Pessoas riam de mim, chutavam meu balde, me chamavam de criatura. Pausa. Respirou fundo. Hoje estou aqui porque aquelas pessoas aprenderam algo que eu sempre soube. Não existe trabalho que diminui ninguém. Existe gente que diminui gente. E essa fundação existe para garantir que mulheres como eu nunca mais precisem se sentir invisíveis. Aplausos explodiram. Mas Mariana levantou a mão pedindo silêncio. Tinha mais a dizer. Quero agradecer às pessoas que me humilharam. Silêncio chocado. Porque sem vocês eu nunca teria explodido. Nunca teria gritado. Nunca teria sido vista. Às vezes Deus usa pessoas ruins para nos empurrar para destinos bons. Débora cobriu o rosto chorando. Viviane secou lágrimas discretamente. E quero falar sobre Octávio Brandão. O nome caiu pesado. Todos sabiam o que tinha acontecido. Teste de DNA público tinha provado que Helena não tinha relação biológica com ele. Documentos falsos foram expostos. Investigação revelou décadas de práticas ilegais. Octávio estava aguardando julgamento preso sem fiança. Ele tentou me destruir. Tentou transformar minha bondade em fraqueza. Meu sacrifício em crime. Minha fuga em roubo. Mariana olhou direto para a câmera. Mas ele esqueceu uma coisa. Verdade não precisa de edição. Só precisa de coragem para ser contada. Aplausos ecoaram pela rua inteira. E finalmente, ela olhou para Khalid que sorriu encorajador. Quero falar sobre uma noite de tempestade há 12 anos. O público ficou em silêncio absoluto. Eu ouvi gritos. Vi carro destruído. Tinha todas as razões do mundo para não parar. Estava fugindo. Minha filha estava em perigo. Cada segundo contava. Mas parei. Sujei minhas mãos de sangue, arrancando metal de cima de homem que eu nunca tinha visto. E sabe por quê? Ela fez pausa, deixando pergunta pairar no ar. Porque aprendi com minha mãe que gente não se mede pelo que veste ou quanto ganha. Gente se mede pelo que faz quando ninguém está olhando, quando não tem câmera, quando não tem recompensa, quando a única testemunha é sua própria consciência. Helena apertou a mão da mãe mais forte. Salvei Khalid naquela noite e quase perdi Helena. Durante anos me culpei. Achei que tinha sido egoísta, que tinha colocado estranho acima da minha filha. Mas hoje entendo. Ensinei para Helena a lição mais importante que mãe pode ensinar. Mariana se ajoelhou, ficando na altura da filha. Ensinei que bondade não é luxo para quem pode pagar. É escolha para quem tem coragem. Helena abraçou a mãe. Câmeras capturaram o momento. Milhões assistindo ao vivo soluçaram junto. Mariana se levantou, cortou a fita inaugural. As portas da fundação se abriram. Primeiras 10 mulheres entraram, todas fugindo de situações parecidas com a dela, todas achando que não tinham saída. Agora tinham. Rafaela se aproximou emocionada. Mariana, tem algo que preciso te dar. Estendeu o envelope. Mariana abriu. Era a carta de demissão, dela própria, assinada 3 meses atrás quando ainda era faxineira. Jamais processei, Rafaela explicou, porque você nunca foi demitida.
Você se demitiu, de aceitar ser tratada como inferior. E isso, ela sorriu através das lágrimas, é tipo de demissão que todo mundo deveria dar. As duas se abraçaram. A gerente arrogante e a faxineira humilhada agora eram simplesmente duas mulheres que aprenderam a enxergar humanidade. No final da tarde, quando a multidão se dispersou, Khalid encontrou Mariana sentada sozinha no banco do parque em frente à fundação. Helena brincava com outras crianças nos balanços. Você conseguiu, ele disse sentando ao lado dela. Nós conseguimos, ela corrigiu. Não, isso foi você. Eu só facilitei, mas a coragem sempre foi sua. Mariana olhou para ele. Sabe o que é engraçado? Passei 12 anos fugindo. E quando finalmente parei, descobri que não estava correndo de Octávio. Estava correndo de mim mesma, de acreditar que merecia coisa boa. E agora? Agora sei que dignidade não se ganha, não se compra, não se encontra. Ela sorriu. Dignidade se carrega. Sempre esteve comigo. Mesmo quando limpava chão, mesmo quando dormia na rua, mesmo quando todos diziam que eu não valia nada. Khalid assentiu. Você me salvou naquela noite, mas hoje percebo que salvou muito mais que minha vida. Salvou minha humanidade. Me ensinou a enxergar pessoas que eu passava por cima sem ver. E você me ensinou, Mariana respondeu, que aceitar ajuda não é fraqueza, é sabedoria. Helena correu até eles ofegante e feliz. Mamãe, aquela moça ali disse que vai trabalhar com você. Ela tem filha da minha idade. Mariana olhou. Era jovem mulher de 20 e poucos anos com criança no colo. Olhos assustados. Roupa surrada. Postura de quem carrega peso do mundo nos ombros. Exatamente como Mariana há 3 meses. Ela se levantou e caminhou até a mulher. Estendeu a mão. Bem-vinda. Aqui você não é invisível. Aqui você não é só mãe, só faxineira, só fugitiva. Aqui você é pessoa. E isso é tudo que importa. A mulher desabou chorando. E Mariana entendeu. Sua história não era sobre ser salva. Era sobre aprender a se salvar. E depois, ensinar outras a fazerem o mesmo. 6 meses depois, repórter entrevistou Mariana para matéria especial. Se pudesse voltar naquela noite de tempestade, faria diferente? Mariana olhou para a câmera, para milhões assistindo, e respondeu com convicção que vinha do fundo da alma. Não mudaria nada. Porque aquela noite me ensinou que às vezes o preço da bondade é alto, mas o custo da indiferença é infinitamente maior. Salvei um homem. Quase perdi minha filha. Passei 12 anos fugindo. Mas hoje olho no espelho e vejo alguém que escolheu ser humana mesmo quando o mundo recompensava a crueldade. E isso ninguém pode tirar de mim. Ela pausou. Sorriu. Dignidade não se veste, se carrega. E eu carreguei a minha até em uniforme de faxina, até de joelhos no chão, até invisível, porque nunca estive limpando chãos. Estava construindo pontes, entre quem eu era e quem eu vim me tornar. A entrevista viralizou, 15 milhões de visualizações, e em cada comentário, a mesma mensagem repetida de formas diferentes. Obrigado por me ensinar que ser invisível para o mundo não significa ser pequeno para si mesmo.